Jacó continuou sua viagem até chegar na região de Harã. Então, quando ele chega perto de um poço, e a Bíblia diz que haviam 3 pastores com seus rebanhos ali, e eles dizem que conhece o tio dele, que inclusive aquela moça pastora que está chegando ali, ela pastoreava ovelhas, era Raquel, ela é filha de Labão. Ela então é sua parente. E a Bíblia diz que Jacó abraça Raquel, dá nela um beijo, e então Raquel corre e conta para seu pai que tinha um sobrinho dele ali perto do poço e ele é convidado para a casa do seu tio Labão. Após um mês que Jacó está trabalhando ali na casa de Labão, Labão resolve falar com ele que é justo que ele tenha um salário. Então ele pede que ele trabalhe por 7 anos para casar com a filha Raquel, a filha mais nova de Labão. E assim eles têm um acordo. Passados 7 anos, no dia do casamento, ao invés dele receber Raquel como esposa, ele recebeu Lia, a irmã mais velha. E ele fica chateado porque ele amava Raquel. E a Bíblia diz que ele oferece mais 7 anos de trabalho em prol de casar com Raquel também. Nesse exato momento, ele está rompendo com os padrões de Deus e está adquirindo a segunda esposa, o que não é normal segundo a palavra de Deus. Naqueles povos era normal os homens terem 1, 2, 3 mulheres, mas esse não era o padrão de Deus. Depois de uma semana de que ele se casou com Lia, Jacó recebe também Raquel como esposa, mas tem que trabalhar 7 anos para pagar esse dote. A Bíblia diz que quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Deus abençoou Lia grandiosamente, ela teve muitos filhos. E esses são os 4 primeiros filhos de Jacó, através de Lia: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ela ficou com inveja de Lia. Então ela pegou a serva dela, a escrava Bila, e mandou que ela se deitasse com seu esposo para ter filhos através de Bila. E através de Bila, Raquel teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Lia, por sua vez, não ficou para trás. Achou também que podia fazer o mesmo. Pegou a sua serva Zilpa, deu ela a seu esposo, que teve também 2 filhos com ele. E os filhos de Zilpa foram Gade e Azer. Eu imagino a confusão. 2 esposas, agora 2 concubinas. Depois Lia, ela ficou grávida e teve mais um filho chamado Issacar. Teve outro filho chamado Zebulon e depois, por último, uma menina chamada Diná. Depois disso, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel. Ele ouviu a oração e fez com que ela pudesse ter filhos. E ela engravidou e deu à luz a um menino chamado José. Lembra do José do Egito? Pois é esse menino, acabou de nascer. E Jacó já tinha 11 filhos e uma filha. Os filhos de Lia eram Rúben, Simeão, Levi e Judá. Bila, concubina de Raquel, Dan e Naphtali. De Zilpa, concubina de Lia, ela teve Gade e Azer. Depois Lia teve mais um filho chamado Issacar, outro chamado Zebulon, e uma menina chamada Diná. E Raquel tem um filho chamado José. Jacó queria voltar para sua terra. Existia uma promessa que Deus cuidaria dele até que ele retornasse para Canaã. Então Jacó chama seu sogro e fala: deixe-me voltar para minha terra. E o seu sogro responde: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações eu fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Então Labão oferece para Jacó um salário: escolhe o salário que você quer receber, eu vou te pagar. E Jacó diz para ele: não, eu não quero salário. Eu vou fazer o seguinte: se você concordar, nós vamos ter um acordo. Hoje eu vou passar por todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como meu salário. Labão até concordou, mas os filhos de Labão começaram a falar que Jacó estava ficando enriquecido às custas de Labão. E Jacó ficou muito chateado. Então ele chama as suas esposas e fala com elas: olha, quando seu pai sair, nós vamos embora. E elas concordaram. E Jacó conta para suas esposas que um dia, quando estava na época de acasalamento dos animais, ele teve um sonho, que ele viu que todos os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e manchados.
E um anjo apareceu para ele nesse sonho e disse: eu estou fazendo com que isso aconteça, porque tenho visto do que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. O anjo está dizendo assim: lembra da promessa? Pois é, eu estou aguardando o dia que você vai cumprir. Agora prepara-se, saia dessa terra e volte para a terra onde você nasceu. Então ele estava indo embora sob a proteção de Deus. E vocês acham que Labão ia deixar isso de graça? Quando ele ficou sabendo que Jacó tinha ido embora, levado seus netos, levado a sua fortuna, porque na cabeça dele era dele, só que havia um acordo, que aqueles animais malhados e salpicados eram de Jacó, ele e os seus filhos foram atrás de Jacó. Só que no meio do caminho o Senhor já foi apaziguando o coração de Labão, falando com ele. E quando chegaram, que um estava de frente para o outro, não teve outra coisa a fazer a não ser outro acordo. Jacó havia trabalhado 20 anos para Labão. Quando Labão chega perto dele, ele explica: eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar suas filhas à força. Então eles têm aquele acordo e Labão volta para sua terra, mas a gente não pode esquecer que quando Jacó saiu de Canaã, ele saiu por quê? Porque ele tinha enganado o pai dele se passando por Esaú. Então Jacó segue viagem com toda a sua família, mas havia um problema muito grande para ser resolvido. Ele precisava do perdão de seu irmão Esaú. Jacó faz planos para se encontrar com seu irmão Esaú. Ele envia alguns mensageiros para a região de Seir, que é também a região de Edom. Lembra que os edomitas são os descendentes de Esaú. E os mensageiros voltam dizendo que está vindo 400 homens junto com Esaú para se encontrar com Jacó e sua família. Imagina o desespero de Jacó. Imagina a dúvida no coração dele. Por que ele está trazendo 400 homens? Será que ele vai exterminar a nossa família? O que vai acontecer? A Bíblia diz que naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas mulheres, as suas concubinas e seus 11 filhos. E naquela noite, ele lutou com um homem. E a Bíblia diz que ele não queria soltar esse homem. E esse homem disse: me solta, já está amanhecendo, eu preciso ir. E Jacó então disse para ele: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Então esse homem disse para ele: o seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso seu nome será Israel. Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. E a Bíblia diz que quando o sol nasceu, Jacó estava saindo de Peniel. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, gente, ele abaixou 7 vezes, se curvando, se humilhando, até chegar perto de Esaú. E a Bíblia diz que, porém, Esaú foi correndo ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou. Imagina a alegria de Esaú vendo seu irmão. Já haviam passado 20 anos e de verdade eles se entenderam, porque o Senhor colocou ali a sua mão sobre essa situação. Então não existe problemas familiares que o Senhor não possa resolver. Ele é o nosso Deus, o Deus do impossível. Imagine uma contenda desse tamanho, 20 anos depois foi resolvida, porque o Senhor colocou ali as suas mãos. As mãos do Senhor estão sobre essa nação, sobre a sua vida, sobre a sua família, para abençoar, para libertar e para liberar perdão. Deus abençoe você e sua família.